Nós chamamos de priapismo quando as ereções duram mais do que 4 horas contínuas. E você sabia que o priapismo pode trazer consequências irreversíveis para sua potência? Então, assistindo esse vídeo, você vai saber o que é o priapismo e o que você deve fazer nessa situação. Olá pessoal, para quem ainda não veio ao canal, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista. Sejam bem-vindos aqui. O objetivo do canal é divulgar informação para a população masculina a respeito da sua saúde. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e clique no gostei, isso ajuda demais o canal a crescer e ajuda também com que essa informação chegue a homens que nunca tiveram a oportunidade de ter o conhecimento que a gente está passando aqui. Um pensamento muito frequente dos homens é querer que as ereções durem um tempo muito grande, e às vezes que dure até para emendar uma relação com a outra. Só que esse desejo, ele na verdade pode se tornar um pesadelo quando essas ereções duram mais do que 4 horas. Além dessa ereção duradoura, a gente tem também a dor, e essa situação é conhecida como priapismo. O priapismo ele tem esse nome por conta do deus grego Priapos. Ele era filho da Afrodite e dizia-se que ele tinha um pênis muito grande e que ficava ereto o tempo inteiro. Ele é conhecido como o deus da fertilidade. Então, do Priapos surgiu o termo priapismo. Não é uma condição muito frequente na população masculina. Tem uma incidência de aproximadamente 1 para cada 100 mil homens. E existem muitas causas também para o priapismo. Então existem a utilização de medicamentos como psicotrópicos e como a injeção intracavernosa. E existem outras causas como o uso de drogas e doenças como a anemia falciforme, onde a incidência do priapismo acaba sendo bem maior do que na população em geral. E qual seria o mecanismo então do priapismo? Na verdade, a gente conhece o priapismo de baixo fluxo e o priapismo de alto fluxo. No vídeo aqui a gente vai focar no priapismo de baixo fluxo, que é o priapismo mais frequente, responsável aí por 95% dos casos. Então, quando a gente tem aí o priapismo de baixo fluxo, a gente tem a parada da circulação de sangue na região peniana. O que acontece basicamente é que o sangue chega, promove a ereção e ele não consegue sair. Então a gente tem o priapismo de baixo fluxo. E qual é o problema, na verdade, quando se tem um priapismo de baixo fluxo? Na verdade, quando o sangue chega na região peniana, ele traz, além dos nutrientes para as células, ele traz o oxigênio. Então, quando o sangue para de circular na região peniana, a gente tem uma situação de hipóxia, que seria uma condição em que as células sofrem com a consequência aí do desgaste, e da falta do oxigênio. E com o passar do tempo, essas células aí que estão sofrendo com a falta do oxigênio, elas podem morrer, elas podem sofrer o que a gente chama de necrose. Com 12 horas de priapismo, a gente já tem uma situação em que as células endoteliais, que são as células ali que liberam muitos mediadores para a ereção, elas já começam a sofrer dessa falta de oxigênio. Com 48 horas de falta de oxigênio, desse baixo fluxo, a gente já tem uma situação que pode ser irreversível para essas células, ou seja, para a ereção. Por isso, a primeira mensagem aqui do vídeo é: se você tem uma ereção prolongada e dolorosa, o ideal seria que você procurasse imediatamente o seu médico ou o pronto atendimento mais próximo. Existem algumas técnicas que a gente utiliza para fazer com que o pênis volte ao estado normal. As mais comuns de serem feitas são a drenagem dos corpos cavernosos, a lavagem ali desses corpos cavernosos e a aplicação de algumas medicações que promovem a diminuição aí da ereção. E a primeira técnica que a gente utiliza é uma punção na região peniana. Na verdade, a gente faz uma punção na parte lateral da haste peniana e a gente faz a drenagem então desse sangue que está ali parado, que ele não está circulando. O próximo passo, quando isso não resolve, seria a lavagem ali da região interna dos corpos cavernosos. Então a gente lava com soro fisiológico. E o próximo passo seria a aplicação de algumas substâncias que promovem a vasoconstrição. São substâncias que diminuem aí as ereções.
Na maior parte das vezes, a gente consegue diminuir as ereções quando a gente faz esse passo a passo. No entanto, tem casos em que, apesar disso tudo, o paciente continua com o pênis ereto. E aí a solução que a gente tem para esse paciente seriam opções cirúrgicas, de drenagem cirúrgica. Para isso é necessário ir para o centro cirúrgico. Então existem algumas técnicas como a punção da região da glande, e existem outras técnicas também que eu acho que não vale muito a pena a gente comentar aqui, mas que são técnicas um pouco mais invasivas e que promovem aí a diminuição das ereções. E uma informação muito importante que eu gostaria de deixar aqui para vocês também é que quanto mais o pênis fica ereto por mais tempo, mais difícil é da gente conseguir reverter a situação. Daí a importância de você procurar o pronto atendimento, procurar o seu médico, para que você seja orientado, né? seja examinado e seja orientado a respeito do que você deve fazer e principalmente aí das condutas que você deve ter. Bom, pessoal, a respeito do priapismo, acho que essa era a ideia do vídeo, passar para vocês o que é o priapismo, a conduta que a gente tem e o que você deve fazer aí caso você perceba essas ereções um pouco mais aumentadas em termos de tempo. Então fique ligado aí aos sinais, agora que você já sabe o que fazer, já sabe reconhecer e já sabe o que fazer nessa situação. Aqui no canal a gente procura dar muita informação a respeito de saúde masculina. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, curtam e compartilhem esse conhecimento e até o próximo vídeo.